Agora, a gente vai dar uma olhada nas principais matérias-primas que são usadas na indústria do plástico. Dessas matérias-primas, a gente tem o plástico, que é o principal constituinte de um material plástico, né, de uma peça, os aditivos que são usados, as cargas e corantes e pigmentos. Então, começando com o plástico, a gente tem os termoplásticos de uso geral. Então, esses termoplásticos de uso geral entra polietileno, polipropileno, poliestireno, são os materiais usados principalmente na indústria de embalagens, né? Esses termoplásticos são chamados de commodities, porque tem muitos fabricantes que fabricam esse material. Depois a gente tem os termofixos de uso geral, e aí a gente tem os principais, são esse do exemplo, que é o plástico de melamina. Tem a baquelite, que é aquele usado para fazer disjuntor e para fazer algumas coisas nessa área de eletroeletrônica. Tem as espumas de poliuretano e os plásticos de engenharia. Então, os plásticos de engenharia são materiais plásticos que já têm um desempenho mecânico elevado. Eles são usados geralmente em substituição ao metal, substituição à madeira, substituição ao vidro, e aí a gente tem como exemplo de plásticos de engenharia o policarbonato, o próprio PET, em algumas aplicações mais nobres, ABS, nylon, teflon. Agora vamos ver os aditivos. Os aditivos são matérias-primas adicionadas em pequenas quantidades, então se usa em quantidades menores, com o objetivo de conferir características específicas. Então agora a gente vai ver cada um, né, ou as principais classes ou os principais tipos de aditivos. Primeiro, nós temos os plastificantes. Um plastificante é um material que ele é utilizado para conferir flexibilidade ao material plástico. O que ele vai fazer? Ele vai afastar as cadeias poliméricas, com isso ele confere mais mobilidade para a cadeia polimérica, reduz a sua TG, e aí com isso ele vai aumentar a flexibilidade. Se a gente for comparar o uso de um material com e sem plastificante, tem um exemplo que é bem fácil de entender, que é o caso do PVC. Então, o PVC sem plastificante, ele é um material que é um material mais rígido. E a gente vê isso, por exemplo, nos canos de PVC. Então, um cano de PVC a gente não pode classificar ele como flexível. Ele é um material rígido, ele não, né, tem dificuldade de deformar. Agora, o próprio PVC, quando se adiciona plastificante, tu faz um PVC flexível, que é o PVC utilizado na fabricação dos chinelos, então aquelas sandálias, chinelos de tiras, grande maioria é feita com PVC plastificado, assim como as solas de muitos sapatos, de muitas sandálias, a mangueirinha de chuveiro é feita de PVC plastificado, aquelas réguas escolares, que são umas réguas inquebráveis, são feitas de PVC plastificado. Como exemplo dos principais plastificantes, a gente tem todo o grupo dos ftalatos e óleos minerais. Já um lubrificante é uma matéria-prima que se adiciona para facilitar o processamento. Então, se a gente tem um material plástico, vai adicionar carga, pigmento, outras matérias-primas, e aquela massa pode ficar com uma viscosidade muito alta, ela pode acabar danificando o equipamento. Então, tu coloca um pouco de lubrificante para facilitar o processamento, e aí, com isso, tu evita o desgaste dos equipamentos de mistura. Agora, os estabilizantes são matérias-primas adicionadas para proteger o polímero contra um agente degradante. O que pode ser um agente degradante? Pode ser a umidade. Então, o polímero suscetível à hidrólise, se tiver contato com umidade, pode acabar acontecendo a cisão da cadeia através dessas reações de hidrólise. Calor pode ser um agente degradante, ultravioleta, incidência de ultravioleta, principalmente se a peça plástica ficar na rua. Reações de oxidação, então o oxigênio do ar pode reagir, acabar oxidando o polímero. Na oxidação, por exemplo, o que a gente percebe? A gente percebe redução de propriedades mecânicas, mas também mudança de cor. Então, um plástico que ele sofre a ação do oxigênio, sofre uma reação de oxidação, ele pode começar a ficar mais amarelado.
Então, para isso, se adiciona o aditivo antioxidante, no caso do ataque por oxigênio. Então, tem uma série de estabilizantes que são utilizados, e aí, como exemplo, eu coloquei os estearatos de cádmio e zinco, a família dos HALs, né, que é uma classe de amina impedida estericamente, e tem outras matérias-primas que também têm esse objetivo de proteção do polímero. Aditivos anti-bloqueio são aditivos usados para facilitar a separação entre filmes. Quando a gente tem dois filmes plásticos, esses filmes plásticos eles podem ficar grudados. A gente vê isso quando a gente vai utilizar uma sacola plástica ou um saquinho e aí tu tenta separar abrir aquela embalagem, aquele saquinho, né? Tu não consegue porque o filme está muito grudado. Então tu usa esses aditivos anti-bloqueio para conseguir fazer essa separação mais fácil. Agora, os deslizantes, o que eles vão fazer? Eles vão facilitar o deslizamento entre filmes, ele diminui o atrito entre dois filmes. A gente vê isso em aplicações no mercado de embalagens, por exemplo, se eu tenho a parte de sacaria, daí eu tenho as embalagens que estão empilhadas com o material dentro. No momento que eu vou pegar uma primeira embalagem e vou puxar ela, se o plástico ele começar a grudar no plástico da embalagem de baixo, o que pode acontecer na hora que tu puxa é acabar rasgando e até perdendo a tua matéria-prima, o teu material que está dentro dessa embalagem. Então, esse aditivo deslizante, ele vai servir para que entre as embalagens tu consiga puxar sem que acabe uma se grudando na outra. Então, diminui o atrito entre as embalagens. Os agentes de expansão são matérias-primas usadas para que aconteça algum processo de formação de gás. E essa formação de gás, ela vai aumentar o volume daquela massa polimérica, ocupando todo aquele espaço do molde, e aí com isso tu tem um material de densidade menor, então tu vai ter menos polímero ocupando aquele espaço. É o caso do isopor. Então, as peças de isopor são peças de poliestireno expandido. Tu vai fazer uma expansão do isopor através da injeção desse gás. Como exemplos de agentes de expansão, a gente tem a azodicarbonamida, que ela se decompõe formando nitrogênio, e aí o gás nitrogênio, que vai ser o gás de expansão desse material, e o isopentano. O isopentano é uma molécula de baixo ponto de ebulição, tu mistura e aí quando tu vai fazer o processo de transformação, vai deixar no formato, tu aumenta a temperatura e aí esse isopentano passa para o estado gasoso e aí com isso provoca a expansão da peça. Já os retardantes de chama, eles são usados para reduzir a velocidade de propagação do fogo. E essa velocidade de propagação, ela pode ser reduzida até chegar a um ponto em que o material vai ficar autoextinguível. O que é esse material autoextinguível? É aquele que ele pega fogo enquanto tu tem uma fonte externa, um fogo, uma chama externa. Mas no momento que tu tira essa fonte, ele se apaga. Então pode acontecer isso com o uso de um retardante de chama, né? Acontecer esse material ficar autoextinguível, ou então pode acontecer de reduzir a velocidade de propagação do fogo. E aí, essa velocidade de propagação menor fica mais fácil de fazer um combate, né? As medidas de proteção. Como exemplo de retardantes de chama, a gente tem óxido de antimônio, óxido de alumínio e compostos halogenados. E por fim, como aditivos, a gente tem os agentes de cura. O objetivo do agente de cura é reticular o polímero, transformar ele de termoplástico para termofixo. Então, como termoplástico, ele vai ser um material que ele vai ter uma resistência térmica limitada, vai chegar a uma determinada temperatura, que ele pode amolecer e pode perder sua resistência mecânica. O material termofixo não, ele vai ter uma elevada resistência térmica, ele vai ter uma elevada resistência química, e muitas vezes isso também vai provocar uma maior resistência mecânica. Exemplos disso são os peróxidos, isocianatos, diaminas. Os peróxidos são usados, por exemplo, na fabricação de piscinas. Então, tu acaba fazendo a reticulação daquele poliéster que se usa na fabricação da piscina com o uso do peróxido.
os isocianatos nos poliuretanos, as diaminas no caso dos materiais de epóxi. E sobre as matérias-primas, tem 3 aspectos importantes que a gente vai detalhar em relação aos aditivos. Um deles é o uso de ftalatos. Ftalatos é uma classe de compostos orgânicas que são derivadas do ácido ortoftálico. Então, a gente tem um ácido ortoftálico, e aí, fazendo ésteres do ácido ortoftálico, a gente tem os ftalatos. Os ftalatos mais utilizados como plastificantes são o DOP, que é dioctilftalato, DIBP, diisobutilftalato, DINP, que é diisononilftalato. Então, esses são os mais utilizados. E esses ftalatos, se a gente considerar toda a classe de plastificantes, os ftalatos correspondem a 90% de todo o volume de plastificante que é utilizado para plástico. Por que isso? Porque eles são usados como plastificante para PVC. E o PVC, ele é um plástico muito utilizado nessa forma de plástico plastificado. Então, um plástico que fica flexível pela utilização de um plastificante. E aí, com isso, a gente tem um consumo muito grande desses ftalatos. E existem algumas limitações. Por exemplo, em alguns países é proibido a utilização de material com ftalato. E aí tu tem que substituir por um outro plastificante. Nesses casos, as empresas que fornecem, né, que vão fazer exportação para algum país que proíbe o uso de ftalato, a gente tem como alternativa os ftalatos sebacatos, adipatos. Então, tem que ser um material polar, assim como o ftalato, eu não posso substituir por um óleo derivado do petróleo que vai ser apolar, justamente porque ele vai ser incompatível com o PVC. Então, se procura, né, um outro óleo plastificante que também seja polar, para que ele seja compatível com o PVC. Normalmente, essas alternativas elas são mais caras do que os ftalatos, e é por isso que se utiliza ainda bastante ftalatos. Agora, sobre os agentes de expansão, falar um pouquinho sobre o processo de expansão, que é um processo muito utilizado e bastante importante na indústria de plásticos. O processo de expansão de polímeros, ele tem uma grande vantagem, que é tu conseguir, naquele teu volume da tua peça plástica, tu conseguir ter menos plástico. Por quê? Se tu tem um ar ocupando esse espaço, tu vai ter um material que ele acaba sendo muito barato, porque tem pouco plástico ali, tem pouco polímero. Então se usa bastante esses processos. Além disso, uma peça expandida, ela tem vantagens. Ela vai ser uma peça que vai ter uma maior isolamento térmico, maior isolamento acústico, é o que a gente percebe no caso do isopor, né? Até se utiliza isopor para fazer isolamento térmico de alguns lugares. No caso do poliuretano também, aquelas espumas rígidas de poliuretano que se utiliza em câmaras frigoríficas, em containers frigoríficos, é por quê? Justamente porque ele está expandido, e ele expandido, ele vai diminuir a troca térmica com o ambiente. Se usa bastante, então, esse processo de expansão, porque tu tem uma redução de custo. E esse processo de expansão, ele pode acontecer de diferentes formas. Uma das formas acontece uma reação, e nessa reação vai formar um gás. É o caso dos poliuretanos. Se adiciona, uma das matérias-primas que se adiciona é a água reage com isocianato e vai acabar liberando CO2. Então, um agente de expansão é CO2. Uma outra forma é a forma de volatilização. A forma de volatilização é o que se usa no caso do isopor. No caso do isopor, tu coloca lá isopentano, que é um alcano que tem um baixo ponto de ebulição. E no momento que tu faz teu processo de transformação, tu vai pegar aquela peça e vai fazer vai pegar aquele teu material plástico e vai fazer uma peça de isopor, tu vai elevar uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, todo o isopentano que está ali misturado, ele vai passar para o estado gasoso, e no momento que ele passar para o estado gasoso,
Lembra que para cada 1 mol de material, no momento que tu vai fazer essa expansão, dependendo da temperatura, tu tem uma variação ali em litros, mas vai ser mais de 20 litros que 1 mol do material geraria. Então, tu tem um aumento de volume muito grande. E uma outra forma é a injeção direta de ar. Então, essa injeção direta de ar é, por exemplo, como se faz as peças de isopor, que são as peças usadas no segmento alimentício. Então, como as peças de isopor de transporte e aquelas placas de isopor que se usa, né, para fazer maquete, trabalhos escolares, tu vai ter um isopor que pode ter resíduo de isopentano. Para a indústria de alimentos, tu já não vai poder utilizar o mesmo tipo de material, para não ficar com um resíduo que poderia contaminar o alimento. Então, normalmente, esse tipo de peça de isopor, ele não é feito assim, ele é feito pela terceira maneira, que é injeção direta de gás. E aí se injeta CO2 para fazer aquele tipo de peça expandida. E o último aspecto é em relação à queima. Os plásticos que têm um comportamento de baixa queima ou de serem autoextinguíveis são algumas poliamidas, né, específicas, que são plásticos de engenharia, e todos os polímeros halogenados. Então, o polímero halogenado, ele vai ter essa característica de ser autoextinguível, ele pega fogo enquanto tu tá queimando, mas no momento que tu tira a tua fonte externa, esse fogo cessa. E a queima de polímero, ela é uma queima que, dependendo da constituição do polímero, vai gerar gases tóxicos, então tem que ter bastante cuidado, e por isso é importante sempre verificar qual é a aplicação. Então, quando tu está fazendo um plástico, se é uma aplicação, por exemplo, para interior do carro, de acordo com a marca, ela vai exigir que todos os materiais ali tenham esses aditivos, que são os aditivos anti-chama, que é para reduzir a velocidade ou então deixar o material autoextinguível. Outras aplicações, como isolamento acústico de ambientes, né, um isolamento acústico de um lugar que vai ser, por exemplo, uma boate, uma casa de shows, mas ele está ali numa vizinhança para que não atrapalhe, e aí tu tem que colocar esse tipo de isolamento acústico, é um tipo de aplicação que precisa ter um aditivo anti-chama, né, para que não aconteça, né, de ele pegar fogo e acabar espalhando isso rapidamente. Outro tipo de matéria-prima são as cargas. As cargas, elas são divididas em cargas inertes, também chamadas de cargas de enchimento, ou cargas reforçantes. As cargas inertes, elas vão conferir algumas características, como aumentar a rigidez, aumenta a dureza, aumenta a densidade e aumenta a estabilidade dimensional. Então, não vai ter tanto encolhimento, por exemplo, num processo de fabricação, um processo que tu vai fabricar uma peça plástica, se tu tiver pouca carga, o que vai acontecer é que quando tu resfriar, vai ter muito encolhimento da peça. Já uma quantidade de carga uma carga inerte, ela vai diminuir essa contração de volume no momento do resfriamento. E o que a desvantagem dessas cargas, e é por isso que elas são chamadas de enchimento, é que elas vão reduzir as propriedades mecânicas. Então, resistência à tração vai acabar ficando menor, né? Esse é o principal que a gente percebe, a flexibilidade do material, vai diminuir o brilho superficial, então aquele acabamento da superfície ele pode ficar comprometido, principalmente quando se coloca uma grande quantidade de carga, e o mais importante, reduz custo. Então, um grande objetivo na utilização das cargas inertes é redução de custo. Como exemplo das cargas de enchimento, a gente tem os carbonatos, principalmente carbonato de cálcio, talco, sulfato de bário, argilas, então todas essas são cargas de enchimento. Já as cargas reforçantes, como o próprio nome diz, elas são usadas para melhorar resistência mecânica, principalmente resistência à tração. Porém, vai ter uma desvantagem que as cargas reforçantes elas acabam aumentando o custo da peça. Como exemplos de cargas reforçantes, a gente tem a fibra de vidro, a sílica e o negro de fumo.
E agora, a nossa última classe de matéria-prima são os corantes e pigmentos. Primeiro ponto é, qual a diferença entre corante e pigmento? Apesar de corantes e pigmentos terem a mesma função, que é conferir cor, a gente tem uma diferença conceitual entre corante e pigmento. Então, mas muitas vezes a gente vê as pessoas confundindo isso. O que é um corante? Corante é um material que vai conferir cor, mas sem opacidade. Enquanto que um pigmento, ele confere cor e opacidade. Então, se eu quero uma peça que seja colorida, mas ela seja translúcida, a gente vai usar um corante, porque ele não vai conferir uma opacidade àquela peça. Por que um corante ele vai deixar o material translúcido, enquanto que um pigmento vai deixar o material opaco? É que o corante, o conceito de corante é que ele é solúvel no meio, ele é compatível com o meio que ele está sendo utilizado. E como ele é compatível, ele vai ficar distribuído, vai formar uma espécie de solução. Não vai ter uma partículas com desvio de luz, então a luz consegue atravessar, e aí por isso que tu consegue enxergar através da parede onde tem essa aplicação de corante. Já o pigmento, ele é insolúvel no meio. Como ele é insolúvel, ele fica disperso na forma de partículas pequenas, só que tu vai ter ainda assim partícula, então a luz não vai atravessar, por isso que ele acaba ficando opaco. E aí a gente tem os pigmentos. O que mais se usa na indústria do plástico são pigmentos, bem pouco de corantes. E a gente tem os pigmentos coloridos de acordo com a composição, então aqui são exemplos de pigmentos inorgânicos que se utiliza. E aqui a gente tem uma lista enorme de pigmentos orgânicos, né? Cada um desses pigmentos, né? A sua base principal e a cor que confere. E uma característica importante da indústria do plástico é que assim, eu falei que pigmento ele é um material que ele é insolúvel. Só que quando a gente vê uma peça plástica, se eu tenho uma determinada cor, que é feito, por exemplo, misturando 2 ou 3 tipos desses pigmentos, a gente não consegue enxergar onde é que está um grão de um pigmento e onde é que está o grão do outro. Ele fica nessa forma solidificada, na forma de grão, por ele não ser solúvel nos polímeros. Mas a gente não consegue enxergar eles. Por que a gente não consegue enxergar? Porque o tamanho da partícula ele é tão pequeno, é como aquele efeito dos pixels. Quanto menor o tamanho da partícula, mais a gente, quando enxergar, vai enxergar isso como uma cor única. Então, se eu vou fazer uma peça rosa, eu vou misturar pigmento vermelho e pigmento branco. Para que eu consiga enxergar rosa, a distância entre os pontinhos vermelhos e brancos tem que ser uma distância que eu não consigo perceber com o meu olho. Então, tu tem que ter um tamanho de partícula muito pequeno. Então, é importante que nesse mercado, esses pigmentos, eles precisam ser dispersos num tamanho muito pequeno. E esse tamanho muito pequeno é feito com uma etapa do processo que é chamada de etapa de dispersão. Essa etapa de dispersão, tu vai adicionar esse material em pó, tu vai misturar com o polímero em um processo de autocisalhamento. Só que a indústria do plástico, ela acabou criando um processo, um tipo de indústria intermediária, que são as indústrias dos concentrados de cor, que é isso aqui. Então, a maioria das empresas que fazem os processos de transformação, ao invés de utilizar o pigmento em pó, eles usam o pigmento na forma já dispersa, misturado no polímero que ela vai usar. Por exemplo, eu vou fazer uma peça de polietileno. Eu quero comprar os pigmentos já dispersos em polietileno. E aí, quando eu for colocar no meu processo, eu não vou trabalhar com o pó que dá aquela sujeira, aquela fumaça de pó, cada vez que tu vai adicionar o pó em um equipamento, é mais ou menos como a gente fazendo alguma coisa lá, fazendo um bolo na cozinha, na hora que tu adiciona o pó, é aquele momento em que suja e que forma aquela poeira e espalha aquela fumaça de pigmento, e daí por toda a fábrica. Ao invés disso, eles usam esses concentrados de pigmento. E esses concentrados são chamados de master batch, né, ou simplesmente concentrado de pigmento.